De repente, um dia você acorda e descobre que a internet simplesmente parou. Nada de WhatsApp, Instagram, transações bancárias ou chamadas de vídeo. Parece um futuro até difícil de imaginar, mas essa ameaça é real, e o perigo vem das profundezas do oceano. Sob quilômetros de água, cabos finíssimos carregam quase toda a informação digital do planeta. E basta um único rompimento para mergulhar países inteiros no caos. Pouquíssima gente sabe que essa rede vital está à beira de uma crise corroída por disputas políticas, sabotagens e até mesmo a própria força da natureza. O que aconteceria se essas artérias digitais fossem cortadas de repente? Hoje, você vai descobrir quem controla as veias da internet global, quais segredos elas escondem e por que o futuro da comunicação humana pode depender do que acontece nas profundezas do mar. Enquanto navegamos nas redes sociais ou assistimos a um filme em alta definição, impulsos de luz percorrem cabos mais longos que a circunferência da Terra e que estão enterrados embaixo do oceano. São cordões de vidro e aço que interligam continentes e transportam quase toda a comunicação digital do planeta. Essa teia submarina nasceu ainda no século XIX, quando o primeiro cabo telegráfico transatlântico conectou a Europa aos Estados Unidos, inaugurando uma era em que a distância entre os continentes começou a diminuir. Hoje, mais de 1 milhão de quilômetros de cabos formam a verdadeira espinha dorsal da internet. Invisível, mas absolutamente indispensável. Essas fibras, tão frágeis quanto vitais, são protegidas por camadas de aço, cobre e isolamento, cruzando zonas de pressão extrema, falhas geológicas e territórios disputados. Quando uma delas se rompe, os efeitos são imediatos: lentidão em transações financeiras, interrupção em comunicações governamentais e até bloqueios de emergência em redes inteiras. É como se as artérias do mundo moderno sofressem uma obstrução repentina. E o mais curioso é que, apesar de toda a nossa dependência, quase ninguém sabe onde essas linhas correm, nem quem realmente manda nelas. Porque, no fundo do mar, o poder tem um endereço. Nas profundezas do oceano, é travada uma corrida silenciosa, digna de espionagem internacional. Grandes potências e corporações disputam quem controla as rotas por onde passam trilhões de dados todos os dias. O mapa dessa rede global já não pertence apenas a governos. Empresas como Google, Meta e Amazon construíram seus próprios cabos, conectando continentes inteiros com infraestrutura privada. A justificativa oficial é melhorar a velocidade e a estabilidade da rede, mas, por trás do discurso técnico, há uma disputa gigantesca por soberania digital e acesso a informações estratégicas. A geopolítica do fundo do mar é tão complexa quanto a da superfície. Países monitoram cabos estrangeiros que cruzam seus territórios marítimos, exigem participação em consórcios e, às vezes, impõem restrições sob o pretexto de segurança nacional. A China, por exemplo, investe pesado na expansão de sua influência no Índico e no Pacífico, enquanto os Estados Unidos buscam proteger rotas sob controle ocidental. No fim das contas, quem dominar o fundo do mar dominará o fluxo da informação e, com ele, o próprio futuro. Em 2008, um simples rompimento de cabos no mar Mediterrâneo deixou dezenas de países do Oriente Médio praticamente isolados digitalmente. Em questão de minutos, transações bancárias pararam, chamadas internacionais caíram e mercados ficaram em silêncio. Esses episódios, muitas vezes causados por âncoras de navios, terremotos ou sabotagens, expõem a vulnerabilidade de uma rede que sustenta o funcionamento da economia global. Em 2022, outro caso chamou a atenção. A ilha de Tonga, no Pacífico, ficou desconectada do resto do mundo por semanas após a erupção de um vulcão subaquático destruir seu único cabo. Sem internet, o país mergulhou em isolamento total, sem notícias, sem ajuda internacional, sem voz.
Situações assim mostram que os cabos falam, e o que dizem é preocupante. Enquanto os satélites brilham no espaço, as verdadeiras batalhas da informação acontecem no escuro, a quilômetros abaixo da superfície. Desde a década de 1970, quando submarinos norte-americanos espionavam comunicações soviéticas cortando cabos no Mar de Barents, as profundezas se tornaram território estratégico. Hoje, a disputa é muito mais sofisticada. Cabos são interceptados por sensores, monitorados por drones e até espionados por submarinos não tripulados. O campo de guerra migrou do céu para o fundo do mar, silencioso, invisível e sem testemunhas. Relatórios recentes de segurança apontam que potências como Rússia e China desenvolveram embarcações capazes de alcançar e manipular cabos críticos. Uma operação bem-sucedida poderia coletar dados sigilosos ou sabotar sistemas inteiros sem que ninguém percebesse. Essa tensão revive o clima da Guerra Fria, mas com novas armas. Algoritmos, inteligência artificial e espionagem cibernética. O mar, que já foi símbolo de liberdade e descoberta, virou palco de uma disputa por controle e vigilância global. Vivemos conectados, mas poucos percebem o quão frágil é essa teia que sustenta o mundo moderno. Toda transação bancária, cada chamada de vídeo e até o funcionamento de bolsas de valores dependem de uma infraestrutura subterrânea de cabos que, ironicamente, pode ser rompida por uma simples âncora ou uma falha elétrica. Em outras palavras, nossa economia global depende de fios tão delicados quanto o próprio equilíbrio das marés. A concentração de rotas em poucos pontos estratégicos, como o Estreito de Malaca ou o Canal de Suez, cria gargalos que, se interrompidos, poderiam colapsar sistemas inteiros. Em 2020, uma falha em cabos na costa da África Ocidental reduziu a conectividade de vários países a menos da metade. Imagine o impacto se algo semelhante ocorresse simultaneamente em diferentes regiões do globo. Essa dependência extrema é um lembrete incômodo. A modernidade que nos conecta também nos prende. Nem sempre o ser humano é o vilão da história. As forças da natureza também desafiam a resistência da rede global. Terremotos submarinos, como o que atingiu Taiwan em 2006, já deixaram milhões de pessoas sem internet em toda a Ásia. Deslizamentos no leito marinho, vulcões e até tempestades tropicais podem deslocar cabos. E entre as curiosidades mais intrigantes, há os ataques de tubarões, atraídos pelos campos eletromagnéticos emitidos pelas fibras ópticas. Para enfrentar esses riscos, engenheiros desenvolveram cabos mais resistentes, protegidos por blindagens múltiplas e recobertos por materiais especiais. Ainda assim, nenhum sistema é invencível diante do poder do oceano. Cada reparo exige missões complexas, com navios especializados que podem levar dias para localizar e consertar o dano. É um esforço contínuo de resistência entre a engenhosidade humana e a fúria natural. No fundo, um apagão global é inevitável, onde cada onda, cada tremor e cada criatura curiosa podem ser o próximo grande inimigo da conexão global. Enquanto as grandes potências disputam o fundo do mar, um novo mapa começa a ser traçado no hemisfério sul. A África, por exemplo, tornou-se um dos principais destinos de investimento em infraestrutura submarina, com megaprojetos como o To Africa, financiado por empresas ocidentais e chinesas, prometendo conectar mais de 20 países. Para regiões onde a internet ainda é luxo, esses cabos representam esperança de inclusão digital e crescimento econômico. Mas, como toda promessa tecnológica, há um preço a se pagar. Quem controla a rede, controla também o fluxo de informação, os dados e, em última instância, o poder. O Sul Global enfrenta um dilema antigo, que é dependência versus autonomia. Países que antes exportavam matérias-primas, agora exportam dados, muitas vezes sem saber o valor real do que entregam.
Empresas estrangeiras constroem, operam e gerenciam cabos, enquanto governos locais lutam para impor soberania digital. É um jogo de interesses mascarado por discursos de conectividade. O futuro da internet pode nascer na África, mas a pergunta permanece: quem colherá os frutos dessa nova revolução submarina? Os povos conectados ou os mesmos impérios que sempre dominaram o mar? Por trás de cada metro de cabo estendido no oceano, há contratos bilionários e negociações que raramente chegam ao público. Corporações privadas financiam consórcios internacionais, dividem custos e controlam rotas. Instalar um único cabo transatlântico pode custar o equivalente ao orçamento anual de uma pequena cidade, e cada conexão define novas rotas comerciais de dados. É uma economia movida por informações e mantida sob confidencialidade absoluta. Talvez você nem imagina, mas existem empresas especializadas apenas em mapear e vender acesso à capacidade de transmissão desses cabos. Um comércio invisível que movimenta bilhões todos os anos. Bancos, governos e companhias de tecnologia compram fatias desse tráfego como quem adquire ações em uma bolsa subterrânea. Nesse mercado, cada sinal de luz vale fortunas e cada milissegundo pode significar lucro ou perda. Quando os dados se tornaram o novo petróleo, proteger as rotas por onde eles trafegam virou questão de soberania. Nos últimos anos, diversas nações começaram a exigir cabos patriotas, construídos e operados dentro de seus próprios territórios ou por empresas nacionais. Os Estados Unidos, por exemplo, bloquearam projetos chineses com alegações de espionagem, enquanto a Europa investe em rotas independentes do controle americano. O objetivo é claro: impedir que informações sensíveis passem por mãos estrangeiras. O nacionalismo tecnológico traz consigo um paradoxo. Ao tentar proteger seus dados, cada país torna a rede global mais fragmentada e vulnerável. Especialistas alertam que, se essa tendência continuar, poderemos assistir à criação de internets paralelas, isoladas por motivos políticos e econômicos. É a velha lógica das fronteiras, ressurgindo no fundo do mar. Enquanto os cabos submarinos continuam essenciais, novas tecnologias prometem desafiar seu domínio. Constelações de satélites, como o projeto Starlink, buscam levar internet de alta velocidade a lugares inalcançáveis pelas rotas marítimas. Ao mesmo tempo, cientistas exploram a internet quântica, que é uma rede capaz de transmitir dados instantaneamente sem depender de fios físicos. O projeto de internet quântica é uma nova geração de rede de comunicação para construir uma rede de computadores quânticos interconectados, que usam os princípios da mecânica quântica para transmitir informações de forma mais rápida e segura do que a internet atual. É como se estivéssemos prestes a assistir ao nascimento de uma nova era digital, onde a informação viajará na velocidade do pensamento. Satélites exigem manutenção constante e têm limitações de capacidade. Já a comunicação quântica ainda é experimental e caríssima. Enquanto isso, os cabos permanecem lá, sustentando o peso da civilização digital. Talvez o futuro não substitua o oceano, apenas o complemente. No fim, o desafio não será tecnológico, mas humano. Aprender a equilibrar avanço e dependência, controle e liberdade. Percebemos que a internet, esse fio que costura a humanidade, é muito mais frágil e complexa do que imaginamos. Vivemos conectados por uma teia que une povos e separa potências. Uma obra de engenharia e de poder. Dito isso, surge a pergunta: até que ponto nossa dependência da conexão global é um avanço? E em que momento ela se torna uma nova forma de vulnerabilidade?